Olá, seja muito bem-vindo à nossa quinta edição do React Native Insider. Então, preparado para dar um up na sua carreira e aprender de verdade, não só fazer junto comigo, aqui você vai aprender e a gente vai construir do extremo zero, desde a configuração, o início ali do extremo zero, o nosso aplicativo, e a gente vai criar um aplicativo muito massa, completo, que eu já vou mostrar para vocês antes da gente começar aqui. Mas primeiro, seja muito bem-vindo ao workshop, seja muito bem-vindo ao Insider. Se é a primeira vez que você está passando por aqui dentro do nosso workshop, ou se você está voltando aqui, já participou de algum dos nossos treinamentos ou de workshop, né? Já são mais de 20 mil alunos que passaram pelos nossos workshops, fora os nossos alunos dentro do treinamento, dentro da plataforma. Então, seja muito bem-vindo, bora lá, bora começar e levar sua carreira para o próximo nível, que eu tenho certeza que no final aqui do Insider, você vai estar outra pessoa e vai ter evoluído muito, onde a gente vai construir um projeto, ó, maravilha, muito massa e completo para você colocar no seu portfólio, para agregar aí o seu conhecimento, para você evoluir, seja para você que está começando agora, do extremo zero, ou para você que quer entrar para o mercado de trabalho, esse mercado que está super aquecido, com uma alta procura, faltando profissionais qualificados. Então, preparado? Bora lá. A primeira coisa agora, então, vamos para o meu computador, eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente conhecer a aplicação que a gente vai desenvolver aqui ao longo, né, dessa semana do Insider, e depois, então, a gente vai colocar a mão na massa, configurar um ambiente e colocar a mão na massa, criar já. Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Então a aplicação que a gente vai desenvolver é o DevBlog, que é um aplicativo bem completo, onde a gente vai ter várias funcionalidades dele e aplicando recursos que a gente utiliza aqui, que são importantes, né, para o mercado de trabalho, que são importantes para o desenvolvimento de um aplicativo completo, né? Então a gente vai ter aqui na página inicial, né, deixa eu dar um zoom legal aqui para vocês. Então a gente vai cair aqui onde a gente tem o nome, né, o label aqui do seu projeto, você vai poder mudar, não tem problema. A gente vai ter as categorias que você tem cadastrado, tá? Então eu tenho algumas categorias aqui, por exemplo, e eu tenho os conteúdos que estão em alta aqui, então eu vou poder ver todos os conteúdos que estão em alta. Se eu quiser, por exemplo, clicar aqui no primeiro conteúdo, eu posso vir e acessar todos os detalhes desse conteúdo também. Então, acessando os detalhes dele, a gente vai poder cadastrar links desse conteúdo também, então a gente pode criar posts, a gente vai poder criar e atrelar um post a uma categoria, a gente vai poder, então, colocar todos os detalhes como a capa do post, o título, a descrição e também se esse cara tem links aí que você quer compartilhar também. E claro, a gente também vai ter, olha só, a gente tem aqui as nossas categorias e você vai poder, por exemplo, quero ver todos os posts da categoria React.js. Você clica aqui em cima e ele vai te redirecionar aqui então para a tela onde vai ter todos os posts dessa categoria. Então vai ficar bem legal. E claro, não poderia deixar de fora a funcionalidade de search. Então se você clicar aqui no íconezinho da lupinha, né, para você procurar, você também vai ser redirecionado aqui para a tela de search, onde você vai poder acessar aqui e digitar o nome que você quiser para ver se tem algum post com esse nome aí, né? Procurar algum post e poder clicar e acessar esse post que você clicou. Então vai ficar bem bacana, é um projeto onde a gente vai trabalhar muitas funcionalidades e além disso você pode favoritar uma categoria. Então se você segurar clicado, por exemplo, em cima de React.js, vai habilitar aqui embaixo, olha que bacana, vai habilitar aqui embaixo os posts dessa sua categoria favoritada também na home. Então se você favoritar uma categoria, quando você abrir o aplicativo, vai ter aqui em cima dos conteúdos em alta todos os posts, né, dessa categoria que você favoritou. Então vai ficar bem legal, um projeto onde a gente vai construir toda essa interface funcional, então não vai ser conteúdo estático, a gente vai trabalhar com um gerenciador de conteúdo, ou seja, um painel administrativo, onde a gente vai configurar a estrutura que a gente quer, como que você quer para o usuário poder cadastrar posts, para o usuário poder cadastrar as categorias, fazer a relação e ainda a gente vai consumir e desenvolver esse aplicativo aqui passo a passo, esse projeto que vai ficar muito completo. Beleza? Então vocês também têm o link aí, do jeito que eu tô aqui, de toda essa interface, de todos aqui também vai ter os links aqui embaixo, das cores que a gente vai utilizar. Então você tem toda essa interface aí, o link aqui na plataforma do lado aqui do vídeo, ou embaixo aqui, para você poder acessar essa interface e também ter como referência enquanto a gente vai criando. Beleza? Então bora lá, pega o seu café, pega a sua água aí, que a gente agora vai colocar então a mão na massa. Então para a gente começar a jornada aqui, o primeiro passo, a primeira configuração para a gente configurar o ambiente é ter o Node.js instalado, tá? Então só acessar aí nodejs.org se você ainda não tem instalado e clicar sempre nessa versão LTS. Então clicou aqui na versão LTS, ele vai baixar aí, só você dar Next, o instalador padrão aí, e a hora que você instalar, só você abrir o seu CMD e digitar Node espaço -V, ele vai te devolver uma versão. Então se devolver o número de uma versão aí, tá instalado na sua máquina, perfeito para a gente poder prosseguir. Agora, se você quer instalar por outros métodos, por exemplo, você pode vir aqui em outros downloads,
E aí tem para Mac o instalador, tem aqui também para Linux. E aí você pode vir aqui embaixo, se quiser também via Package Manager. Tem alguns aqui que você pode utilizar também. Por exemplo, no Mac, um bem comum é o Homebrew, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui rápido. Mac, aqui ó, Homebrew, para poder instalar o Node.js. E claro, vai ficar a critério de vocês, beleza? Então, instalou o Node.js. Segundo passo é instalar o Expo. O Expo a gente vai utilizar, que é uma maneira que a gente tem para poder desenvolver aplicativos utilizando o React Native, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para poder criar os aplicativos para Android e para iOS, utilizando aí todo o poder dele, beleza? Então a gente vai vir aqui no expo.dev e aí você pode vir aqui em cima, ó, na parte de Docs, clica aqui e aí você pode vir aqui em instalação. Deixa eu dar um zoom aqui, né, legal para vocês. Deixa eu ver se não está em cima. Beleza. E aqui a gente tem um comandinho, tá? Então vou copiar o comando, vou no meu CMD novamente e aí eu vou colar ele aqui. Então esse comando, deixa eu dar um zoom também, nada mais é para instalar a linha de comando do Expo. Ou seja, para instalar ele globalmente na nossa máquina, a gente vai conseguir criar novos projetos, rodar, tudo utilizando a linha de comando do Expo. Beleza? Então, vou dar um Enter aqui, que eu copiei o comando, e ele vai instalar para mim. Então é só aguardar e aí eu volto. Maravilha, ó, já deu aqui para mim que foi instalado essa versão do Expo CLI. E agora então a gente já pode, deixa eu dar um CLS aqui só para limpar aqui o meu CMD. E a gente pode então já criar os nossos aplicativos. Então, eu vou mostrar duas maneiras, né? Primeiro, rodando direto aqui no emulador, criando um emulador, configurando aqui, ou se você quer rodar diretamente no seu celular, que é algo bem mais leve, né? Então, Matheus, eu não tenho um computador forte ou muito potente, tem um problema? Não, só você rodar diretamente no seu celular e utilizar aqui o computador, o seu notebook só para desenvolver. E aí fica muito mais leve o seu ambiente. E aí quem quer usar emulador também fica à vontade. Vou mostrar as duas maneiras para a gente poder prosseguir, beleza? Então o primeiro passo aqui, para você usar o emulador, você baixa aqui o seu Android Studio. Então, se você quer usar o emulador, clica aqui no Android Studio para poder baixar. E aí, baixa aí o Android Studio, tem um link aí para vocês também. E a hora que você baixar, é só você instalar padrão também, tá? Da Next, instalar padrão. E a hora que você abrir aí ele, deixa eu abrir aqui o meu Android Studio, a hora que ele acabar de instalar, deixa ele abrir aqui, vai ser basicamente a mesma cara que está aqui, tá? E aí você vai vir aqui em More Actions, vai vir SDK Manager, clicou aqui para a gente configurar a API, ou seja, qual que é o sistema do Android que você quer e as configurações para rodar aí o emulador. Então, baixou aí, e aí a hora que está aqui o seu SDK Platforms, você vai ter algumas opções, que é as versões do Android que você quer instalar ou algumas já vem instalada, tá? Provavelmente a última que já está aqui já vem instalada também. Mas eu vou utilizar essa aqui, ó, Android 10.0 Q, API Level 29, tá? Então, se no seu aqui, esse status aqui, ó, essa última opção tiver not aqui como não instalada, você vai marcar o checkbox. E aí você marca esse checkbox do Android 10 e clica aqui no Apply, concorda e ele vai instalar, tá? E aí, depois que você fez isso, você vem aqui na abinha, ó, SDK Tools, e aqui a gente precisa ter algumas coisas marcadas, beleza? Então, primeiro, marcar essa opção aqui, ó, Android SDK Build Tools, se não tiver instalado, se ela já tiver aqui como update, igual tá o meu, ou se ela já tiver aqui como instalada, você não precisa marcar, tá? Então, cuidado com isso aí. Então, no meu caso, ó, que tá update, eu não precisaria marcar. Então, se o seu tá não instalada, marca essa primeira opção aqui, beleza? E a segunda aqui também é esse Android Emulator. Se o seu tiver como não instalado, not installed aqui, você marca. Se tiver como update ou como instalado, não precisa marcar. E aí, conferir também o Android SDK Platform Tools. Então, se não tiver instalado, marca também. Google Play Service, se não tiver, marca também. Você pode ver que o meu ó, tá como instalado. E também, se você tem um processador que é da Intel, por exemplo, um i9, um i5, então marca essa opção aqui, ó, Intel x86 Emulator Accelerator, tá? Isso aí é para processadores Intel. Aí marca ele se não tiver instalado e clica aqui no Apply, concorda, tudo certinho, e é só instalar, ele vai baixar tudo que você marcou, beleza? Então, depois que você instalou, pode fechar aqui, e aí vem aqui, ó, More Actions, Virtual Device Manager, que é para a gente ter emuladores. Então aqui eu tenho dois, né? Eu vou até apagar aqui, ó. Vou apagar esses emuladores. Vou apagar todos aqui para a gente criar do zero. Então, eu vou clicar aqui, ó, Create Virtual Device. E a gente vai escolher esta opção aqui, ó, Pixel 3, que eu gosto de utilizar, que é o celular que eu gosto de usar, né? E também aqui com esse íconezinho, ó, que tá da Google Play, tá? Então, marco ele, dá um Next aqui. E aqui a gente tem várias opções aqui, tá? E aí a gente vai vir aqui, ó, x86 para ser mais leve aí o nosso emulador. E a gente vai procurar o Android Q. Cadê? Aqui, ó, Android Q. Então,
No meu caso, ó, a gente vai usar esse Android Q 29 com x86_64. E aí aqui tem, ó, a versão do Android e aí tem entre parênteses Google Play. Tem que ser essa que tem a Google Play, tá? Se o seu tiver o íconezinho download do lado, não tem problema. É só clicar no botãozinho de download e fazer o download, baixar e aí selecionar. Então, ó, selecionei aqui 29, 64, x86 e Google Play. Vou dar um next aqui. Vou mudar o nome aqui só para Insider, só para eu saber. E eu vou dar aqui um finish para mim criar esse emulador. Então, ó, criou ele aqui e eu vou dar um play para mim iniciar ele aí. Então, vamos aguardar, que ele vai demorar um pouquinho, né? Primeira vez que ele está rodando, ó. Vamos aguardar e aí eu volto. Então, perfeito, ó, já está rodando aqui. Se eu puxar, ó, já aparece tudo certinho. Então, já está todo funcional. Eu posso vir aqui no meu Android Studio e fechar, tá? Então, vou colocar ele aqui para o lado e vou dar uma aumentadinha nele legal aqui. Beleza, vou tirar minha cara aqui da frente para não atrapalhar e qualquer coisa eu volto. Então, agora que a gente já está com o emulador aberto, a gente já pode criar o nosso aplicativo e rodar nele, tá? E aí eu também vou mostrar como rodar direto no seu celular Android ou iOS, beleza? Então vamos lá, para a gente criar o nosso primeiro aplicativo aqui é bem tranquilo. Então você abre o seu CMD e aí cuidado aonde você está no CMD. Então no meu caso, como eu abri, ó, tô dentro de Users e Matheus. Posso criar dentro da pasta do usuário? Pode, sem problema. Só toma cuidado para não criar dentro de pastas que tem acentos, caracteres especiais, que aí vai dar erro no projeto, tá? E também não cria dentro da pasta do Windows, né? Então, pode criar aqui se quiser. Eu, no meu caso, ó, vou fechar. Eu quero criar o meu projeto dentro dessa pastinha aqui que eu criei, tá? Então, você pode abrir a pasta e navegar até essa pasta que você criou, se quiser. Ou, aqui no seu Explorer, no Windows, você pode digitar CMD, dar um Enter aqui, ó, e ele vai abrir o CMD dentro já dessa pasta. Então, aqui para a gente dar o comando e criar um projeto, é só rodar expo, espaço, init, espaço, o nome do aplicativo que você quer. Então, eu quero que seja, por exemplo, blog. Vou dar um Enter aqui, ele criar, e aqui ele tem algumas opções, tá? Primeiro, blank, que é criar apenas o template padrão com o mínimo possível para a gente criar o nosso aplicativo. E é isso que eu quero. Então, vou dar um Enter aqui na primeira opção, e ele vai agora começar a criar a estrutura de pastas e configurar o nosso projeto. Então, vamos aguardar aí, e aí eu volto. E maravilha, olha que legal. Ele falou aqui que nosso projeto já está pronto, que a gente já pode rodar. Se eu olhar aqui, ó, olha que legal, já criou a pastinha do blog. Se eu entrar aqui, já está toda a estrutura do nosso projeto, tá? Então vamos lá. Para a gente rodar esse nosso aplicativo aqui é bem tranquilo. A gente pode vir aqui e rodar cd blog. Então eu estou acessando, ó, a pastinha do meu app dentro aqui do CMD. Pode ver que agora estou dentro da pasta do meu aplicativo que eu criei, que eu chamei de blog. E agora eu vou dar um expo espaço start. Então, estou rodando o meu aplicativo. E ele vai abrir aqui no nosso navegador uma URL, né, que é o terminal, que é o servidor rodando aí. Então, já apareceu o QR Code. Quando aparece o QR Code e que já está started aqui, quer dizer que já está rodando o meu aplicativo. Então, bora lá. Para quem quer utilizar no emulador primeiro, né? Então, seu emulador já está aberto aqui, já está rodando, você pode vir aqui e dar, ó, Run Android Device /Emulator. Só clicar aqui. Simples demais. Clicou. Só esperar que ele vai abrir aqui no seu emulador, ó. Já tá falando que tá abrindo aqui no meu Pixel 3, que foi o que eu criei, né? Então vamos aguardar ele abrir aqui. Olha que legal, tá carregando aqui já, como é a primeira vez, ele tá buildando, ó. Pode demorar um pouquinho mais, né? Porque é a primeira vez. Beleza, já abriu aqui, ó. Já tá aqui a cara inicial do nosso aplicativo. Show de bola. Agora, se você quer rodar diretamente no seu celular físico aqui, no Android, no iOS, o que você vai fazer? O seu celular tem que estar na mesma rede que você está rodando, né? Na mesma Wi-Fi aí que você está rodando o seu projeto aqui no seu computador. Então, depois que você faz isso, você vai lá na loja, na Google Play ou na Apple Store e baixa o aplicativo chamado ExpoGo, que ele vai auxiliar para poder rodar o nosso aplicativo direto no seu celular, para poder deixar bem mais leve aí o seu ambiente, beleza? Então baixa lá ExpoGo, igual tá aparecendo o ícone aí para vocês. E aí depois que você abrir o seu ExpoGo, você pode vir aqui, abrir a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code, tá? Então abre a câmera do seu iPhone, aponta para esse QR Code aqui, ou do Android, se for dos mais novos ele já tem integração, né? E já pode apontar aqui, ele vai pedir para abrir com o Expo. Aí você clica para abrir com o Expo, ele já vai carregar igual mostrou aqui para mim. Beleza? E agora, se você está no Android ou se você está no iPhone, que é outra opção, você pode vir aqui, ó, tá vendo que ele tem uma URL, deixa eu dar um zoom aqui, ó, tá vendo que tem uma URL aqui do lado, ó, essa URL aqui, você pode abrir, por exemplo, no iPhone, o Safari e colocar essa URL exatamente como tá aqui e dar um Enter no Safari lá que ele vai pedir para abrir com o Expo. Ou também no Google Chrome, se você está no Android, fazer isso aqui, ele também vai pedir para abrir com o Expo o seu aplicativo. E aí ele vai carregar igual tá o meu aqui. Beleza? Então agora que a gente já está rodando tanto diretamente no seu celular no Android quanto no iOS,
né? E antes da gente começar a entender o React Native e como que a gente cria os nossos aplicativos, só mostrar para vocês como que a gente pode atualizar ele. Então, se você está aqui no emulador, é só você clicar Ctrl M aqui, ele vai abrir uma opção aqui, deixa eu dar um OK, ele vai abrir essa opção, ou você pode clicar 2 vezes R e ele vai atualizar, então ele dá um reload no app, ou se você está no seu celular aqui, você dá uma chacoalhada e ele vai abrir esse menuzinho de opções para você dar um reload, caso você queira dar uma rebuildada no aplicativo, só mostrando para vocês. Então bora lá. Segundo passo é a gente abrir o nosso projeto, né, toda a estrutura, os arquivos, para a gente começar a desenvolver dentro do editor de código, né? E eu vou utilizar aqui o VS Code para mim editar então o nosso código. Se você ainda não utiliza, é só baixar aqui. Então deixa eu abrir o meu, deixa eu aumentar ele aqui. Beleza, maravilha. Vou vir aqui no File, Open Folder, vou clicar aqui na pastinha do meu blog, né, que é o meu aplicativo, e vou dar aqui um selecionar pasta. E aí ele vai abrir, aqui ó, abriu toda a estrutura de pastas do nosso aplicativo. Deixa eu colocar aqui o emulador do lado. E bora entender como é que funciona o React Native, como é que a gente cria os nossos aplicativos com ele. E vamos lá. Primeira coisa, quando a gente roda o nosso aplicativo, qual que é o arquivo que ele é chamado, Matheus? O arquivo que é chamado é esse carinha aqui, ó, tá? É um app.js. Então, esse app.js é o arquivo principal da nossa aplicação. Ele é o componente principal. Então, você pode ver que, se eu colocar aqui do lado, ó, olha que bacana. A gente tem aqui o nosso text. Você vê que dentro dessa tagzinha aqui de text, ele tem o mesmo texto que está aqui no meu app. Se eu vir aqui e mudar, eu vou colocar aqui sujeito programador dentro da nossa tag de text e eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Olha que legal. Em tempo real, ele já trocou aqui para mim. Então, ele já está manipulando, né, o texto. Só que a gente vai fazer do zero, né? Então, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl A e vou dar um delete nesse app.js. E a gente vai criar um componente do zero. Como é que a gente cria? Como é que funciona a estrutura aqui do React? Primeira coisa, a gente precisa aqui importar o React from React, tá? Então, cuidado aqui com minúsculo e maiúsculo. Então, o React aqui, ó, o R é maiúsculo, tá? E depois disso, a gente vai criar, então, o nosso componente. Então, export default function, o nome do componente, sempre com a primeira maiúscula. Então, vou chamar de app, porque a gente está no componente app aqui, no componente principal, né? Abro parênteses e abro chaves, ó. Então, a gente criou aqui. Maravilha. E dentro, a gente tem um return, que nada mais é do que um JSX, ou seja, como que você vai montar a sua interface. Qual que é a estrutura, qual que é as tags que você vai utilizar para montar a interface do seu app. É isso que a gente vai colocar aqui dentro desse parênteses do return. E aí o React Native já traz para a gente algumas interfaces, alguns componentes, né? Então olha que bacana. Vou dar um import, abre e fecha chaves, from React Native. E eu vou trazer aqui uma view com o V maiúsculo, vírgula, vou trazer aqui um text também, vírgula, e vou trazer também um style sheet. Então, olha que bacana. São componentes já pré-criados pelo React Native para a gente construir a nossa interface. Beleza? Então, aqui dentro do return, eu vou abrir uma tag de view e fechar ela aqui, beleza? Cuidado que o V, ó, é maiúsculo. E aí, dentro dessa view, o que é uma view, Matheus? A view é como se fosse um espaço, uma caixinha ali na tela. É invisível, mas é uma caixinha para você estilizar, para você colocar coisas dentro, separar na sua interface. Então, ela é uma área, beleza? Pensa como uma área. E dentro, eu quero colocar um texto. Então, vou abrir a nossa tag, ó, de text, com T maiúsculo, fecho aqui. E dentro dela, eu quero colocar o meu texto. Então, por exemplo, meu primeiro app. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Então, salvei. Olha que bacana. Então, eu salvei aqui. Temos uma área. E dentro, a gente tem o nosso text. Olha o meu texto aqui, ó, meu primeiro app. E vamos criar um grupo de estilo? Eu quero estilizar a minha aplicação. Eu quero colocar tudo centralizado aqui. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui. Vou dar um const styles. Vou chamar de styles, igual style sheet. Cuidado que, ó, os dois S são maiúsculos. Ponto create, abro parênteses e abro chaves. E aqui dentro, então, eu quero colocar qual que é os meus estilos que eu vou ter no meu app. Então, eu quero colocar, por exemplo, container, dois pontos, abre e fecha chaves. Vou chamar de container aqui. E aí, dentro aqui, eu quero colocar, por exemplo, um background, color. Cuidado, ó, que é junto e o C é maiúsculo do color. Dois pontos, abro aspas aqui e qual que é a cor. Então, eu quero, por exemplo, vou colocar aqui um cinza, né? 12, 12, 12, né? Meio pro preto ali. Então, dentro de aspas. E eu vou salvar. Mas olha só, nada aconteceu, Matheus. O que está acontecendo? Eu preciso atribuir que essa nossa área aqui, que essa nossa view, vai usar esse meu estilo. Então, eu vou vir aqui, vou falar, olha, style, abro chaves, styles, ponto, qual que é o nome? Container. Vou salvar. Então, você pode ver que ficou cinza ali. Então, essa área está em volta do texto.
você pode ver que ele está em volta do texto aqui. Ah, eu quero que essa minha área aqui, ela tenha, vírgula, uma altura fixa, por exemplo, 2 pontos, de 400. E eu vou salvar. Então, você pode ver que agora essa nossa área, que dentro tem o texto, tem uma altura fixa, ó, de 400. Então, esse é o tamanho dela. Então, a gente já começa a estruturar o nosso layout aqui da nossa interface. Show? Então, olha só que bacana. Eu posso falar, olha, eu quero pegar toda a tela. Então, eu vou falar aqui, depois do background, vírgula, flex, 2 pontos, 1. Ou seja, pega o tamanho inteiro da tela para mim. Então, eu vou falar para essa minha view ocupar o espaço inteiro do celular do usuário. Então, olha, ó, eu já ocupou aqui para mim. Beleza. E vou dar aqui depois dos chaves, vírgula, quero criar uma chamada title, por exemplo. 2 pontos, abre e fecha os chaves. E eu quero colocar, então, uma color, 2 pontos, FFF. E eu vou salvar. E agora eu quero atribuir essa nossa title lá para o nosso text, para ele ter esse estilo. Então, style igual, abre e fecha os chaves, styles.title. Se eu salvar aqui, olha meu título ficando branco, show de bola, né? Eu quero que ele seja maior. Então, depois do color aqui, vírgula, font size, eu vou dar aqui uns 2 pontos, eu vou colocar 22. Ó, cuidado que depois do color você tem uma vírgula e tem aqui o font size, tem um S maiúsculo, tá? Então, vou salvar e olha que legal, já aumentou. Vou colocar 24 aqui, ó. Vou salvar, já aumentou mais um pouquinho. E agora eu quero centralizar tudo. Então, se eu quero centralizar tudo que tiver dentro da nossa área, eu vou vir aqui no nosso container novamente, ó, que está aqui. Depois do flex 1, vírgula, vou passar uma propriedade chamada justify content, para a gente alinhar na parte vertical, ou seja, a gente tem 2 eixos, né? O eixo vertical, para cima e para baixo aqui, e o eixo horizontal, que é esse eixo aqui, ó, horizonte. Beleza? Então, eu quero alinhar no vertical. Então, a gente pode vir aqui, passar justify content, center aqui. Vou salvar, ó, alinho no vertical. Agora, eu quero no horizonte, vírgula, align items, 2 pontos, abro aqui, aspas, e center também. Então, tanto na vertical quanto horizontal, o nosso container vai ser centralizado. Então, se eu salvar, olha aqui, tudo que está dentro aqui da nossa view, que é essa área, vai ficar no centro. Então, olha que bacana. Se eu colocar mais um texto aqui, ó, text, segundo texto, e eu der um Ctrl S aqui para salvar, olha aqui, o segundo texto está aqui, ó. Só que ele ainda não tem nenhuma estilização. Então, a gente pode estilizar itens, atribuir aos nossos componentes, que a gente importou do React Native, e se você quiser, você pode reutilizar. Por exemplo, aqui no nosso title, a gente já está usando aqui no primeiro text, correto? Eu quero usar também no segundo. Então, eu posso vir aqui e falar, olha, style, abre e fecha aqui, styles.title. Então, eu vou usar o mesmo estilo nesse texto também. Então, se eu salvar, você pode ver que o segundo texto, ó, tem o mesmo estilo. Então, é bem legal que a gente reaproveite a estilização na nossa interface, ao invés de ter que ficar reescrevendo toda vez. Então, isso é importantíssimo e vai ajudar bastante agora que a gente vai começar a desenvolver a nossa interface. Então, vamos lá. Primeira coisa, se a gente voltar aqui, a gente vai ter navegação de páginas dentro desse projeto. Então, eu vou poder estar aqui, posso clicar no ícone aqui desse post que a gente vai ter, e ele vai poder estar ali do post, ou posso ir aqui para a página de procurar. Então, a gente vai ter várias páginas, né? Então, primeira coisa, vamos estruturar o nosso arquivo. Dentro aqui, eu vou criar, ó, new folder, vou chamar de src. Dentro do src, eu vou criar aqui um new folder, vou chamar aqui de pages, tá? Dentro de pages, eu vou criar também mais uma pasta. New folder, vou chamar aqui de home, com H maiúsculo, tá? Então, ó, ficou src, dentro tem pages e dentro tem home. Dentro de home, eu vou criar um new file, index.js, então já está aqui. E eu vou criar um componente aqui também. Então, import React from React. Vamos importar aqui from React Native. Vou trazer de novo uma view, um text e um style sheet para a gente ter uns estilos. E vou criar o nosso componente. Então, export default function, chamei ele de home, abre e fecha aqui, return, abro parênteses, eu quero retornar uma view e aqui um text chamado página home. Vou salvar esse arquivo aqui. E também vou criar o estilo, né? Então, const styles igual stylesheet.create, abro parênteses, abro chaves aqui, e eu vou criar o nosso container também. Vou passar para ele pegar o tamanho inteiro da tela e vou alinhar tudo no centro. Então, align items, igual a gente fez, center, para alinhar aqui no horizonte, vírgula, justify content, center, para alinhar também na vertical. E vou passar aqui para a nossa view. Então, styles,
.container. Vou salvar. Então a gente tem aqui, ó, src, dentro a gente tem pages, dentro de pages a gente criou mais uma pastinha chamada home e dentro tem um arquivo desse componente, que vai ser a nossa página home. Só que se eu fechar, pode ver que o meu app não está exibindo, porque o nosso app.js, que é o arquivo que está rodando, não está chamando essa nossa página home. Então, o que a gente vai fazer? Vou tirar esses nossos estilos aqui, vou tirar esses nossos textos, vou tirar os imports aqui, deixar só a view por enquanto, vou tirar aqui, deixar a view sem nada, padrão, e vou importar a nossa página. Então, import home from .src /pages /home, certo? E agora eu vou chamar ela para ser executada. Então, home aqui, abre e fecha ela diretamente como uma tag. Lembrando que a primeira é maiúscula. E eu quero também mudar a nossa status bar. Então, eu vou vir aqui do React Native, vou dar um vírgula e status bar. E eu vou importar ela aqui em cima da nossa home. Vou importar nossa status bar aqui, fechar diretamente. Eu vou falar que o background dela vai ser, então vou passar uma propriedade. Qual que é a cor de fundo que eu quero dessa minha status bar aqui? Hashtag 232630, que é a cor que eu separei. E os ícones vão ser claros. Então, bar style, eu posso passar aqui dentro, ó, light content. E eu vou salvar. Então, você pode ver que já está aqui os nossos ícones. Só que eu não quero que tenha uma view por volta de todo mundo. Então, a gente vai utilizar uma tag que não tem nenhuma estilização, chamada fragment, que ela abre e fecha aqui, ó, sem nada, só para a gente conseguir englobar a nossa status bar e colocar para renderizar a nossa página home. Então, se eu salvar, olha que legal. Agora a gente está chamando para executar a nossa home, tá aqui ela já, e a nossa status bar com a cor que a gente queria, que é a mesma cor aqui, ó, que eu separei para o nosso fundo aqui do nosso header. Então, perfeito. Segundo passo, eu preciso ter a navegação de páginas. E para isso a gente vai utilizar uma biblioteca chamada React Navigation. Então a gente vai vir aqui na documentação dela, vamos vir em Read Docs, e aí a gente vai vir aqui embaixo e instalar ela também no nosso projeto. Então eu vou vir no meu projeto, vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um S aqui para parar de rodar, vou dar um CLS, então parei de rodar meu aplicativo, posso até, ó, fechar aqui tudo no meu emulador e vamos instalar. Então eu vou copiar o comando aqui, vamos lá, expo install, vou lá aqui, então expo install, @react-navigation /native, então vamos instalar ela aí no nosso projeto. Então eu estou dentro do meu projeto, estou instalando ela aqui, vamos aguardar. Maravilha, então instalamos ela. Se a gente seguir aqui, eu também preciso rodar esse outro comando, vou copiar aqui, que é outras bibliotecas que eles dependem, então vou colar o React Native Screens e o Safe Area Context, vou dar um Enter aqui para instalar também. Enquanto ele vai instalando, a gente pode voltar aqui embaixo, e aí a gente pode vir em Hello React Navigation e também instalar o tipo Stack. O tipo Stack é aquele tipo que a gente vai usar, que é o tipo empilha, que você abre, ele abre esse header aqui, esse header, né, que pode voltar. Então, esse é o tipo em stack, pilha, sempre abre uma tela na frente. Então, vou copiar o comando, copiar ele aqui, ó. Vamos lá, ó, já instalou. Eu vou dar aqui o expo install, vou colar o nosso @react-navigation /native stack, beleza? Então, vamos aguardar. Já instalou e agora a gente já pode rodar o projeto de novo. Então, vou dar aqui um CLS, expo, espaço start, para mim rodar novamente agora que eu já instalei tudo que eu precisava. Então, ele já abriu aqui de novo, ó. Vamos esperar. Já abriu aqui, ó, tá startando. Vamos aguardar. Beleza? Já apareceu o QR Code, já deu aqui que foi startado. Então, vou abrir o meu projeto no emulador. Como eu estou no emulador, vou clicar aqui no Run Android. Se você está rodando no seu celular, só apontar para o QR Code novamente e rodar novamente. Então, vamos aguardar. Maravilha, então agora já está rodando. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. E agora então, vamos configurar as nossas navegações. Então vamos lá. Dentro, ó, de src, vou criar um new file. Vou chamar de routes.js, beleza? Então a gente criou aqui, ó, src. Dentro de src a gente tem página pages e já tem diretamente o routes. Dentro do routes vai ser a configuração das páginas que a gente tem no nosso projeto. Então, vamos lá. Import from React, faltou o nosso React aqui, import from @react navigation /native stack, que é o tipo de navegação, e aqui eu vou trazer o create native stack navigator para a gente criar esse tipo de navegação, beleza? E agora vamos importar a nossa página home, então import home from .pages /home, sem a barra no final. Então, importamos aqui a nossa página. Vou configurar o nosso tipo. Então, const stack, com S maiúsculo, igual create native stack navigator.
E agora eu posso iniciar a configuração. Então, function, vou criar o componente dela, chamado de routes, a primeira sempre em maiúscula, né? Abro chaves, return, e aí como que eu vou retornar? Então, o nosso stack.navigator, que é o tipo de navegação, que ela abre e fecha dessa maneira. Cuidado com os maiúsculos aqui. E dentro tem qual que são as minhas páginas. Então, stack.screen, fecho diretamente aqui. Vou dar um enter aqui antes do fechamento. E a gente pode passar algumas propriedades que ele pede, que é o name, qual que é o nome da página, vou chamar de home. Qual que é o componente que você vai mostrar, qual que é a página, né? Eu já importei ela aqui em cima. Então, vou passar ela aqui, ó, home. E eu vou exportar esse nosso arquivo. Então, vou botar aqui embaixo, export, default, routes aqui. Então, criamos o nosso componente routes, que tem uma navegação por enquanto dentro da nossa navigator, que é a nossa home, beleza? E a gente está exportando esse arquivo. Então, agora a gente vai lá no nosso app, que é o componente aqui que a gente estava chamando, né, diretamente a página home. E agora, ao invés de chamar home, a gente vai chamar a configuração de rotas. E as rotas que vai decidir qual que é a página que você tem, qual que é a página inicial. Então, eu vou importar aqui agora, vou tirar a nossa home daqui, ó, vou tirar ela daqui. E vão importar a configuração das nossas rotas. Então, routes from.src/routes. E eu vou chamar ela para ser executado aqui. E ela que vai decidir qual rota usar. E quando a gente utiliza esse routes, por volta dela, a gente precisa colocar também o container do nosso navigation que a gente instalou. Isso eles que pedem, tá? Então, eu vou importar aqui, import from @reactNavigation/native, e eu vou trazer aqui o navigation container, tá? E agora a gente vai colocar, ao invés de ser o nosso fragment, eu vou colocar aqui de novo o nosso navigation container por volta de toda a nossa interface, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, ficou o nosso navigation container, fecha aqui, abre ele aqui, e dentro as nossas rotas e a status bar que a gente configurou. Então, se eu salvar, vai continuar funcionando. Como a gente tem a nossa única rota aqui dentro, que é a nossa home, pode ver que a minha home já está aqui. Só que agora eu ganhei esse header aqui, que caso a gente queira manipular, eu já tenho ele aqui, que a própria stack screen manda pra gente. Então eu posso daqui clicar 2 vezes no R só para atualizar. E olha que legal, já tenho minha página home. Então muito massa, né? E agora a gente pode criar as demais. Quantas páginas eu vou ter, né? Eu vou ter minha página home, eu vou ter minha página de detalhes, que é o detalhe do post. Vou ter minha página de categorias, post de uma categoria, e vou ter a página de search. Então, a gente vai ter aqui 4 páginas. Então, vamos já deixar criadas para a gente poder depois só estilizar. Vamos lá. Eu tenho já minha home, né? Então, dentro de pages, eu já tenho a home aqui. Então, dentro de pages, new folder, eu vou chamar aqui de detail, o D maiúsculo, que vai ser a página de detalhes de um post. Então, new file em cima dela, index.js. Vamos criar um componente, ou se quiser vir aqui na sua home, ó, que vai ser igual por enquanto, vou copiar minha home aqui, fechá-la aqui, vamos aqui no nosso detail e eu vou colar. Só que eu vou mudar, né, o nome do componente, vai ser detail, vai ser página detalhes do post. Então, eu vou salvar, beleza, então a gente já criou aqui mais uma. Vamos criar mais uma, então, dentro de pages, new folder, vou chamar aqui de category posts, que vai ser post de uma categoria, né? New file, index.js. Vou colar aqui também, só para a gente agilizar. E aí eu vou colocar que o nome vai ser category posts. Vai ser posts de uma categoria. Então eu vou salvar. Criamos aqui a nossa página de posts de uma categoria. Vou salvar, posso fechar. E falta mais uma, né? Falta a de search, que é de procurar. Então, pages, new folder, search. Criei aqui mais uma pastinha dentro da nossa pages. E dentro aqui, new file, dentro de search, index.js. Vamos criar o componente também. Vou chamar aqui de search, sempre a primeira maiúscula. Vou colocar aqui o texto dela, só para a gente ter alguma coisa por enquanto. Página search. E eu vou salvar também. Então, olha que bacana. A gente criou aqui já 4 páginas. A home, search, detail e category posts. Cada uma só tem um textinho dentro. E agora eu vou falar que essas páginas também vão pertencer à nossa configuração aqui de rotas, para o usuário conseguir navegar para essas páginas. Então vamos lá, vou importar aqui detail from.pages/detail, sem a barra no final, import category posts from.pages/category posts, import, vou trazer também o nosso search from
.pages/search aqui. Então, importamos todas aqui e agora eu posso configurar. Depois do fechamento dessa nossa screen, eu vou dar aqui um Enter dentro do Navigator, vou abrir outra, então stack.screen, falando que a gente vai ter mais uma tela que é possível de navegar. O name dela vai ser detail. O component que vai ser renderizado vai ser o detail, que a gente importou aqui em cima, ó, detail. Show de bola. Vamos colocar mais uma. Então, stack.screen, fecha aqui. O name, que vai ser, vou chamar aqui de category. E aí o component é o category posts aqui, que a gente já importou aqui também. E aí falta o search, né? Então, stack.screen, que vai ser o nosso name. Search, com o component. Search aqui que a gente já importou também. Beleza? Vou salvar e maravilha. Então agora a gente já tem essas telas que eu posso navegar para essas telas aqui. Se eu vir aqui na nossa home, olha que legal. Vou fechar aqui. Vamos na nossa home. E eu vou importar aqui um método para a gente poder navegar. Então abre e fecha aqui. From React Navigation /native. Vou trazer aqui o nosso Use Navigation. Vou instanciar ele aqui. Const Navigation igual Use Navigation. Abre e fecha aqui. Lembrando que esse Use Navigation tem que estar dentro aqui do nosso componente. E aí eu posso ter um botão. Então aqui na minha home eu quero ter, por exemplo, vou importar aqui do React Native um botão. E eu quero então navegar. Então vou dar abrir aqui, um botão. Ele fecha aqui nele mesmo. E esse botão, ele vai ter algumas propriedades, que é o title, que é ir para detalhes, por exemplo. E o onPress, que é qual que é a função que ele vai chamar. Então, eu quero abrir aqui uma função anônima, eu quero que ele dê um navigation.navigate, abro parênteses, e aqui dentro, ó, e aí para qual tela que eu quero navegar? Se a gente olhar em rotas, eu posso navegar para qualquer uma dessas, só digitar o name, ó. Por exemplo, detail, category, search. Então, vamos para detail. Então, navigation.navigate para detail. Vou salvar. Então, quando clicar, ele tem que me levar até essa tela de detail. Cliquei, olha aqui, me levou para o detail. Então, olha que bacana, né? Então, ficou muito massa. Então, agora, se a gente voltar aqui para a nossa interface, primeira coisa, a gente já percebe que na home eu não tenho esse header padrão, né? Esse headerzinho padrão. E na detalhes, eu tenho que mudar aqui também os ícones. Então, vamos lá. Vamos mudar isso aqui. Vamos aqui lá na nossa configuração, para configurar a nossa header aqui e tirar. Vamos aqui, nossa página home. Eu vou passar aqui para ela options, igual. Abro aqui duas chaves. E eu vou passar para ela aqui header shown como falso, porque eu não quero esse header aqui. Então, vou salvar, Ctrl S aqui, e ó, na home eu não tenho mais. Só que se eu for para detalhes, ó, continua tendo. Eu tirei só da nossa screen de home. Agora, se eu voltar aqui na nossa de detalhes, eu quero que tenha escrito detalhes, e eu quero que seja esse fundo header aqui padrão. Então, no detail, a gente pode também passar aqui, ó, detail, options, igual, abro duas chaves. Eu vou passar aqui um title, que é qual o título que eu quero. Por exemplo, detalhes. Opa, detalhes. Vou salvar e ó, detalhes. Então, olha que bacana. E agora falta o fundo, né? Então, vírgula. Vou passar aqui header, style, dois pontos, abre e fecha chaves. Dentro aqui do options, eu vou passar o background color, dois pontos, abro aspas aqui. Vai ser a mesma cor do nosso status bar, para ficar igual, né? Então, 23, 26, 30. E eu salvar, olha que legal, muito massa. Só que falta a cor aqui, né? Então, embaixo aqui do title, depois da vírgula, vou colocar uma propriedade chamada header, tint color, dois pontos, abro aspas aqui, que vai ser branco. Então, FFF. E vírgula no final. Não esquece da vírgula aqui depois. Então, vou salvar. E agora, ó, os itens ficam claros, né? Então, olha que legal que fica. Já fica bem mais legal, né? E aqui também, a gente tem, ó, a parte do category page e também do search. Então, a gente já pode deixar pronto também. Aqui no nosso category, vamos lá, dentro aqui do componente, options, igual, abre e fecha chaves. Vou passar aqui um header tint color, branco também, vírgula. Posso até copiar aqui, né, o header style, que é a mesma cor. Ó, copiar o header style aqui. E depois aqui, vírgula, eu vou colar para ter o mesmo fundo. E deixa eu ver o search também, só que é procurando o título, né? Então, vamos aqui no nosso search. Aqui dentro, options. Abro duas chaves. Title. Vai ser, então, procurando algo. Com interrogação. Vírgula. Header tint color. Vai ser o nosso branco. Vírgula. Depois aqui a gente tem o nosso header style. Dois pontos, abre e fecha chaves. E o nosso background color, que é a mesma cor aqui do nosso status bar. Deixa eu copiar aqui.
e eu colar aqui. Cuidado com as vírgulas também, tá? Vou salvar e pronto. Então agora a gente já tem os detalhes aqui e a gente já configurou também. Vou colocar aqui no nosso home, se ele navegar para o nosso search, por exemplo, só para a gente ver. Vou salvar, vou voltar. Então, vou navegar para o search, cliquei, procurando algo e já está aqui. Então, maravilha. Agora, então, que a gente já configurou a parte de navegação de páginas, já configurou o header aqui das nossas navegações, falta, então, a gente fazer o header aqui do nosso home, né? Que vai ter esse íconezinho, vai ter o nome da aplicação, cada um em um canto. Então, vamos lá? Então, voltando aqui, primeiro passo, a gente vai vir no React Native e eu vou importar aqui, vírgula, o Safe Area View. Esse cara aqui é para garantir uma área segura, caso você esteja no iOS, que tem aquele notezinho, né, na status bar, para a nossa interface não ficar sobre ela. Então, eu vou colocar ela aqui, a nossa Safe Area View, ó, por volta de todo mundo. Show de bola. E o nosso estilo do container, que estava alinhando tudo no centro, eu vou tirar ele daqui. Vou deixar o nosso Flex 1 para ele pegar o tamanho inteiro da nossa tela. E vou dar também um background color, depois da vírgula aqui dele. 2 pontos. E vou colocar a mesma cor da nossa status bar. Então, hashtag 23, 26, 30. Então, eu vou salvar aqui. Ó, já subiu tudo aqui. Perfeito. Depois disso, vamos tirar esse botão e esse text aqui e vamos criar esse nosso header. Então, vamos lá. Vou criar uma view. Abre e fecho aqui. Dentro dela, já vou colocar aqui o style para ela. Styles. Vou chamar de header. Dentro dela, vou ter então o text, que vai ser o nome do nosso projeto, que vai ser, por exemplo, devblog. Vou dar aqui style. Styles.name. Show de bola para a gente utilizar. E depois aqui, dentro dessa nossa view ainda do header, eu vou colocar um botão. Só que eu não quero esse botão padrão. Então, eu vou tirar esse botão padrão e vou dar aqui um vírgula. Vou importar um Touchable Opacity, que é um botão que a gente consegue personalizar ele inteiro. Então, depois do text, a gente pode trazer ele. Então, Touchable Opacity, ele abre e fecha aqui, tá? E aí, dentro dessa view aqui do header, eu vou colocar então um íconezinho dentro, que é aquele search, né? Aquele íconezinho de lupa. Então, vou importar aqui, @expo/vector_icons. Vou trazer uma biblioteca de ícones chamada Feather aqui e vamos utilizar. Então, dentro aqui, vou trazer ela aqui com o name, que é qual o nome do ícone. Eu vou chamar o search. Size, que é qual o tamanho. Eu vou utilizar aqui 25. Color, branco. Quero que a cor do ícone seja branco. Ou vou até colocar 24 aqui, para não ficar tão grande, né? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E ó, já tá aqui os dois. Beleza, vamos estilizar. Primeiro o nosso header aqui. Então, depois do container, vírgula, header aqui, 2 pontos, abre e fecha chaves. E vamos passar o estilo. Quero que os itens sejam um ao lado do outro e cada um no seu canto. Então, flex direction row, para mudar a direção, né, para a linha, ó, um ao lado do outro. Então, a gente tem a nossa header e tem dois itens. Primeiro é um botão e também o texto. Eu quero colocar o texto ao lado do nosso botão. Então, a gente muda a direção dos itens. Vírgula, align items center, para eles ficar centralizados, os dois no tamanho do elemento, vírgula, justify content, e aqui vem a sacada. Eu posso passar para ele center? Poderia, só que aí ia ficar tudo no centro. Mas eu também tenho uma propriedade, ó, space between, que é um espaçamento entre os itens. Então, cada um no seu canto. Então, vou salvar e, ó, cada um fica lá no seu canto. Então, fica bem legal. E aí, falta dar uns espaçamentos, né, em cima, na lateral. Então, vírgula, margem horizontal, ou seja, na esquerda e na direita, de 18. Então, ó, já deixo o espaçamento ali. Vírgula, margem top, em cima ali para desgrudar, em cima, 18 também. Vírgula, margem bottom, caso tenha alguma coisa embaixo, eu vou passar uns 24 aqui de espaçamento. E agora falta o nosso name, né, que a gente deu aqui, ó, para o nosso text. Então, eu chamei de name. Então, vamos lá. Vírgula, name, 2 pontos, abre e fecha o chaves aqui. E aqui para esse cara eu quero passar um font size de 28, vírgula, color, branco. Vou salvar e vamos deixar negrito, né? Então, vírgula, font weight, bold aqui para deixar, ó, negrito. Beleza. Então, se eu salvar aqui, a gente finaliza agora o nosso header da nossa aplicação. Então, vou deixar ele aqui grudadinho aqui em cima. Então, a gente tem a view, temos o nosso header aqui já feito. E agora, falta a parte do categorias, falta a parte dos conteúdos. Então agora a gente vai começar a desenvolver a nossa parte do serviço, que vai ser o nosso back-end, para depois a gente conseguir consumir esse serviço, que vai ter todas as categorias que está cadastrada e salva num banco de dados lá.
e consumir no nosso aplicativo, consumir todos os posts que você está cadastrado. Você pode, se quiser continuar esse aplicativo depois e colocar aí mais pessoas para criar conteúdo, você vai poder. Então agora a gente vai utilizar um CMS para poder gerenciar esses nossos conteúdos, que vai ser a nossa API, né? O nosso back-end, onde vai ter as informações e a gente vai pegar essas informações cadastradas e consumir para utilizar dentro do nosso aplicativo. Então bora lá. Primeira coisa, então, eu vou parar de rodar o nosso aplicativo aqui, para a gente agora instalar e criar o nosso serviço, configurar a estrutura dele. Então, vou dar um S aqui, dar um Ctrl C aqui para parar de rodar. Vou dar um CLS aqui. Então, deixa eu até reduzir um pouquinho aqui, minimizar e vamos lá. Então, deixa eu fechar aqui no meu emulador. Beleza? Então, vamos lá. Vocês têm aqui também um link, tá? Do Strap, que é o CMS que a gente vai utilizar. Só você clicar aí. Deixa eu fechar aqui. Vamos aqui, eu já estou com ele aberto aqui do lado. Deixa eu fechar os que a gente já instalou. Isso aqui a gente já instalou. Beleza? Vou deixar só o Strap aqui. Então aqui é para a gente criar o nosso CMS utilizando o Strap. O que ele vai fazer? Ele vai ser o nosso back-end. Ou seja, nesse nosso serviço é onde vai ser salvo todos os dados dos nossos posts, todos os dados de todas as categorias, tudo vai ficar salvo e ele vai retornar para a gente, vou estar até mostrando aqui no exemplo, ó, todos os dados para você poder consumir no seu aplicativo ou no seu site, que você quiser. E esse cara aqui vai ser apenas o painel administrativo para você criar e gerenciar os seus conteúdos. Bora lá? Então, vou criar aqui, ó, vou pegar aqui o comando para criar o projeto, copiei aqui, vou vir aqui no meu blog, deixa eu voltar aqui na minha pastinha do Insider, deixa eu ver aqui, eu estou aqui no CMD, né? Então, deixa eu dar um cd ponto. Então, vou criar aqui, ou até, ó, fora do nosso projeto, então, fora do seu código do aplicativo, fora da pasta dele, eu abri aqui o CMD, então vamos lá, eu vou criar esse meu projeto. Então, lembra de estar fora da pasta do seu projeto aqui no CMD. Então, eu vou colar aqui, vou mandar o nome aqui desse projeto, que vai se chamar log-api, beleza? Então, vou dar um Enter aqui, vamos esperar ele criar. Então, olha que legal para mim, ele deu duas opções aqui que a gente pode iniciar e criar esse projeto, e a gente vai deixar a primeira selecionada, que é esse Quick Start, que é o padrão. Então, vamos dar um Enter aqui, e agora ele vai começar a criar o projeto. E agora, então, é hora de você ir lá, ir no banheiro, pegar uma água, pegar um café, enquanto ele vai baixando aqui. Então, vamos aguardar, e a hora que acabar eu volto. Olha que legal, ele já está instalando aqui e já automaticamente rodou a primeira vez o nosso projeto. E ele já abriu para mim aqui, sozinho, né? Ele abriu aqui um localhost, se a gente vir no CMD aqui, ó, já rodou para mim nesse nosso endereço, /admin, para mim poder configurar o meu usuário de admin. Então, vamos configurar aqui. Então, coloquei meus endereços aqui, que vai ser o do seu admin. Coloca o seu aí. Vou dar aqui um Start. E perfeito. Olha só que legal. A gente está na área administrativa aqui do nosso projeto agora, que vai ser o nosso serviço. E esse cara aqui, então, a gente vai vir aqui, ó, Content Type Builder. Vamos vir aqui dar um skip. Ele já vem aqui com a parte de usuários, só que a gente não vai utilizar, a gente vai criar o nosso aqui. Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, Create New Collection Type, que é algo que pode se repetir. Então, eu posso criar vários posts, várias categorias. Então, Collection Type. Vou dar aqui um Create New. Vou vir aqui, ó, vou chamar esse Collection Type aqui de Category, o C maiúsculo. E já mostrou aqui, ó, Category e Categories. Beleza. Vou dar um Continue. E aqui eu posso colocar os itens que vai ter nessa estrutura quando você cadastrar uma categoria, tá? Então, olha só que legal. Tudo isso eu posso utilizar. A gente vai usar aqui um text, que vai ser o nome, por exemplo, pode ser name mesmo, vai ser o name da categoria. Vou falar que vai ser do tipo short text. Aqui em advanced, vou falar que ele vai ser um campo obrigatório. Vou dar aqui um add another field. Vou colocar aqui agora uma imagem, então uma mídia, que eu vou chamar aqui de icon. Vai ser um single media, ou seja, uma única imagem. Advanced. Eu vou falar que vai ser, ó, vou desmarcar, vai ser só imagens aqui, tá? E vou dar um required aqui. Vou dar aqui um finish. Então, a gente criou aqui a nossa coleção chamada category, que vai ter um name, que vai ter também um icon, tá? E também eu vou clicar aqui, ó, em edit na category, vou vir aqui em advanced, e ele vai ter esse draft/publish. Isso aqui é para quando você for, de fato, cadastrar uma categoria lá, colocar os endereços, se vai ser primeiro no rascunho, para você ter que publicar e ele ir para o ar. Eu não quero, quero que quando você clique, vou dar aqui um disable, quando você crie uma categoria, já vá direto para o ar, beleza? Então, não quero que tenha esse sistema de draft. Eu vou colocar falso aqui, beleza? Então, vou dar um finish aqui. Então, a gente tem aqui, ó, category, temos aqui name, que vai ser um text, e temos um icon, que vai ser uma mídia. Perfeito. Vamos vir aqui, ó, create a new collection type, e agora a gente vai criar dos posts. Então, vou chamar de post, P maiúsculo, post, e já no plural fica posts. Vou vir no advanced, vou tirar também o sistema de draft, ó, tirei. E agora a gente pode dar um continue aqui. Qual que é os campos que eu quero ter no meu post? Eu quero ter primeiro um text,
que vai ser o title, né? Para ficar legal. Title. Short text. Vou colocar aqui que ele vai ser, ó, obrigatório. Vou dar aqui um add another field. Vou pegar aqui uma imagem, então. Vou chamar ela de cover. Single media. Advanced. Vai ser obrigatório. E também, ó, vou desmarcar e só deixar imagens, tá? Então, chamei ela de cover aqui. Vou dar um finish. Então, ó, nosso post já tem que ter um title e uma imagem. Vou colocar mais. Então, add aqui. Mais um text. Vou chamar de description. E vou colocar que vai ser um long text. Vai ser a descrição aí do seu post. Beleza? Advanced. Vou colocar que vai ser obrigatório também, tá? Então, add another field. E aqui eu também quero colocar uma relação com a categoria. Então, a gente tem aqui, ó, relation. Então, vou criar. E eu quero que tenha uma relação, ó, tem várias relações. Por exemplo, o post pertence a várias categorias. Mas o que a gente vai usar é uma categoria pode ter vários posts, tá? Então, eu vou deixar uma categoria estar relacionada dentro de vários posts que a gente pode ter. Então, vou dar aqui um finish. Então, a gente já tem um título, uma imagem, uma descrição. Um post pode ter uma categoria, beleza? E eu também quero criar aqui uma Dynamic Zone, que a gente pode ter links dentro do post. Então, pode ter mais de um ou só um, então pode ter vários. Então, uma Dynamic Zone, eu vou chamar ela aqui de opções, Add Component. Vou criar um novo componente, vou chamar aquele de link mesmo. Vou chamar aqui o value de post, beleza? E aqui eu vou colocar o íconezinho chamado link mesmo. Vou colocar esse aqui, beleza? Então, dei o nome dele de link, criamos um componente. Vou dar aqui um add field to component. Então, o link ele vai ter aqui um text, que vai ser a URL, que vai ser um short text, que vai ser obrigatório. Então, vou dar um add another field, mais um text aqui, que vai ser o nome do link, né? Vou chamar aqui de name também. Um short text também, que vai ser também obrigatório. Eu vou dar aqui um finish. Então, a gente criou um Dynamic Zone chamado Options, que tem aqui dentro um componente que pode ser vários links que você pode adicionar. Então, eu vou salvar aqui a estrutura. E olha que bacana, né? Então, a gente tem category, já tem a relação ao post, já temos os posts. Se a gente vir aqui em Content Manager, você pode ver que aqui eu tenho vários, ó, category e post. Vamos em category, vou criar uma nova categoria e olha que legal. Eu vou vir aqui, vou criar a categoria React JS, por exemplo, tá? Ou só React. Então, vou adicionar aqui uma imagem. Vou deixar para vocês baixarem algumas imagens de umas categorias, só para vocês acompanharem aqui, mas você pode baixar e colocar qualquer imagem. Ó, vou deixar todas as imagens para vocês baixarem. Então, vou colocar o logo do React, colocar essa aqui. Vou dar aqui um upload, finish. E ó, tá aqui a logo e tá aqui o nome da categoria que eu coloquei. Então, vou dar aqui um save. Vou criar mais uma. Então, vou voltar aqui, ó. Ó, já tem a primeira. Vou criar mais uma. HTML. Beleza. Vou dar aqui um icon. Vou enviar mais uma imagem. HTML. Beleza. E finish. Vou dar um save aqui também. Beleza? Então, aqui agora a gente tem, ó, duas categorias, se a gente voltar. Vamos criar um post? Vamos lá. Create a new post. Qual que é o título do post? Por exemplo, deixa eu pegar aqui no nosso blog, vou pegar esse aqui. Então, 7 ideias para praticar programação. Então, vou colocar aqui. Vou colocar qualquer coisa aqui, só para a gente ter alguma coisa, né? Para a gente ter uma descrição também. Beleza? E deixa eu baixar essa imagem aqui. Vamos lá. Vou colocar ela de imagem. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui, ó, que eu baixei a imagem, só pra gente ter. Beleza? Vou colocar, ó, aqui do lado uma categoria. Quero que seja a categoria, então, 7 projetos. Vou colocar a categoria HTML. Beleza? Qualquer categoria aí. Vou colocar um link, olha que legal. O nosso Dynamic Zone, ó. Colocar um link. Vou colocar aqui o nosso site mesmo, o nosso blog. Vai ser blog sujeito. Se você quiser, pode ser só um. Se quiser mais, eu posso adicionar aqui mais links, ó. Link 2, aqui eu poderia colocar, mas eu não quero, só vou deixar um link, ó. Bem legal. E eu vou salvar esse post aqui. Se a gente olhar aqui agora, voltar aqui em cima, back, eu tenho um post já criado, já está aqui perfeito. Então, olha que legal, a gente criou toda a estrutura e já cadastramos duas categorias e um post aqui. Se a gente vir em Settings, agora a gente pode vir em Roles, em Public, editar ela aqui, e eu posso liberar o que eu quero que todos possam consumir. Category, por exemplo, eu posso deixar qualquer um consumir todas as categorias, buscar, né, as categorias, e buscar por uma categoria única. Marcar os dois que eu vou salvar. E também aqui no post, eu vou abrir aqui, vou buscar todos os posts, caso você queira, e buscar um post único também. Então, vou salvar. Então, qualquer pessoa vai poder buscar as categorias e também vai buscar qualquer post sem problema nenhum. Beleza? Então, aqui do lado, ó, por exemplo, se a gente vir aqui no post e clicar na engrenagem do Find, ó, cliquei aqui,
ele mostra aqui qual que é o endpoint que a gente chama para buscar da API que a gente está criando para consumir os dados para poder utilizar. Então, /API /posts. Então, vou copiar aqui o nosso endereço. Deixa eu colar ele aqui, ó. Que é localhost 2.1337, que é o endereço aqui do meu CMS, /API /posts. Vou dar um enter aqui e olha aqui os nossos posts para mim poder consumir a nossa API. Se você quiser estruturar igual está o meu aqui, é só você baixar essa extensão aqui, ó. Vem aqui em configurar mais ferramentas, extensões. Essa extensão aqui, ó. Você pode vir aqui em Chrome Web Store, pesquisar aqui JSON Viewer, essa primeira aqui, instalar ela e voltar aqui, ó, e dar um F5 que já vai ficar estruturado aqui, igual tá o meu, tá? Então você pode ver que a hora que eu bati nesse endpoint aqui, nessa API que a gente criou, ele já trouxe para mim um data, que é uma lista onde eu vou ter vários posts. Eu tenho o primeiro, ó, que tem o título, tem a descrição, e se eu quiser, eu posso trazer o restante também. Então eu posso vir aqui, ó, posts, e eu vou passar aqui para ele, ó, interrogação, populate igual a cover. Então, vou dar um enter aqui, e agora ele também vai trazer para mim, ó, um objeto chamado cover, que dentro desse objeto cover aqui, ele vai trazer qual que é a capa de imagem do seu post também, né? Então, olha só, ele traz já otimizado em vários tamanhos, ou se você quiser pegar aqui, ó, só clicar aqui, olha aqui a capa do meu post, perfeito. Então, fica muito legal, já temos aqui a nossa API, vou até pegar também, ó, se a gente olhar aqui, ó, para você buscar, por exemplo, todas as categorias. Então, você clica aqui, ó, na engrenagem, ele te dá, ó, /API /categories. Vamos lá? Vou colocar aqui na mesma aba, /API /categories. Vou dar um enter aqui. E olha que legal, ele trouxe pra gente aqui uma lista, onde tem a primeira categoria, que é o React, tem a segunda, ó, que é o HTML, então já tem as duas aqui, né? Show de bola. Vou criar mais uma, só pra gente ver. Vou vir aqui, Content Manager, vou vir em Category, vou criar mais uma aqui, ó, React Native. Vou criar aqui, vou adicionar React Native, vou colocar isso aqui, beleza, vou salvar, beleza, vou criar mais uma então, vou colocar aqui dicas, vou pegar aqui o íconezinho, vai ser esse troféu aqui mesmo, vou dar um upload, finish, então criamos mais uma, vou dar um save aqui, beleza, se a gente voltar aqui em category, ó, temos agora 4 categorias, se a gente voltar aqui na nossa listagem, vou dar um F5 aqui, ó, olha que legal, já temos agora 4 categorias, HTML, React, React Native e dicas. Então agora a gente utiliza o Strap aqui como um serviço para a gente poder cadastrar os itens das nossas categorias, cadastrar os conteúdos que a gente vai ter, para a gente agora poder consumir no nosso aplicativo, né? Agora que a gente já tem o nosso serviço, a nossa API rodando aqui, a gente vai poder continuar o nosso aplicativo para consumir. Então antes da gente continuar, só mostrando para vocês como é que a gente pode parar de rodar e rodar novamente aqui o nosso serviço. Então vou dar um Ctrl C aqui para parar. Dá um monte de Ctrl C aqui, vou dar um CLS, então ó, parei de rodar o projeto. Se a gente olhar aqui dentro, ó, você vai ter uma pastinha chamada Blog API, né, onde você criou. Então essa Blog API é toda a nossa estrutura aqui do nosso API. E aí para você rodar, é só você ir no seu CMD e acessar essa pasta, então cd Blog API. Então estou dentro da pasta agora, ou se você quiser, né, você pode acessar a pasta aqui por aqui mesmo. No Windows 10 você pode vir aqui no Explorer, quando está dentro da pasta, e digitar CMD. E ó, ele já abre o CMD dentro da pasta, então fica mais fácil até. E aí para rodar o projeto, npm run develop, vou dar um enter aqui, e ele vai iniciar o seu serviço aí, o back-end, né, que a gente acabou de criar. Então ó, já rodou, ele fala aqui qual que é o localhost, qual que é a porta, então deixa eu até copiar aqui. Ó, vou fechar tudo aqui. Vou colar aqui, vou dar um enter. E pronto, posso dar aqui, ó, Open Administration, e aí eu posso logar com aquele usuário e senha que você cadastrou lá no início do admin. Vou logar o meu, vou dar aqui um login, e ó, tô de volta aqui na área administrativa, posso vir aqui, ó, Content Manager, e eu tenho todos os meus conteúdos que eu já cadastrei salvos aqui. Beleza? Então antes da gente finalizar essa nossa aula aqui, vamos criar mais uns 3 posts aqui, 2, só para a gente já ter alguns itens para a gente poder consumir e criar o nosso aplicativo aqui, beleza? Então a gente já criou 4 categorias, eu vou criar mais uma aqui, vou criar mais uma categoria, vou chamar de CSS, vou colocar aqui uma imagem, tá? Vou colocar a imagem de CSS, beleza? Vou dar um finish, vou salvar, vou criar aqui mais alguns posts, vou pegar lá do blog, pegar aqui do nosso blog mesmo, vou pegar aqui essa aqui, ó, aprenda a otimizar seu LinkedIn. Então vou pegar aqui, vou pegar isso aqui mesmo,
Vou criar aqui um novo post, título, colocar aqui a imagem que eu acabei de baixar. Cadê? Post 2. Beleza. Vou pegar aqui um pouquinho do texto. Beleza? Vou pegar o URL aqui dele, ó. Colocar o link, ó. URL. Colocar o URL aqui inteira dele. Post completo. Beleza? E vou colocar aqui, ó, na categoria dicas. Vou salvar. Então, se eu voltar aqui, temos 2 posts já. Vou criar mais um. Deixa eu voltar aqui. Vou pegar esse aqui também. Colocar uma imagem genérica aqui para ele. Colocar essa imagem aqui. Beleza? No upload aqui. Finish. Vou colocar uma descrição. Deixa eu pegar aqui. Tem esses íconezinhos aqui. Beleza? E vou colocar um link também, né? Então, vou colar ela aqui. Vídeo completo. E aí vai ser também dicas aqui. Beleza? Então, cadastrei aqui. Se você quiser cadastrar mais posts aí, fica à vontade também. Então, eu coloquei 3 posts e algumas categorias aqui. E agora sim, a gente já criou então todo o nosso serviço, que é onde vai ficar de fato os conteúdos, as categorias, todos os posts que o usuário vai poder cadastrar. E depois eu vou mostrar ainda para vocês como vocês podem ter, por exemplo, um editor, que vai ser uma pessoa que pode logar na área, mas só vai poder cadastrar posts e não mexer na estrutura igual a gente tem aqui. Então, depois eu vou mostrar também. E também a gente já começou a estruturar todo o nosso layout do DevBlog, já entendemos como que a gente cria o nosso primeiro aplicativo, rodamos ele, já entendemos como é que é a sintaxe, configuramos já a navegação de páginas, né, para a gente ter as navegações de páginas. E agora que a gente já tem, de fato, todo o nosso conteúdo para a gente poder consumir, para a gente poder criar o nosso blog. Então, vamos para a próxima aula e antes de você finalizar essa aula aqui, já tira uma foto aí você fazendo aí um insider, marca a gente lá no Instagram, no LinkedIn, então marca a gente lá você fazendo o workshop, que eu te vejo na segunda aula do workshop para a gente agora que a gente tem a estrutura, o nosso layout, a gente pegar e começar a consumir, né? Colocar as categorias de verdade aqui, consumir também todos os posts aqui e deixar todo esse nosso projeto agora dinâmico, né? Construir ele de verdade utilizando dados reais. Então, te vejo na próxima aula para a gente continuar evoluindo aqui no nosso DevBlog. Te vejo lá.